Se eu te perguntasse se você prefere pizza ou hambúrguer? Se eu te perguntasse se você prefere rock ou música clássica? Agora, e se eu te perguntasse se você prefere pizza ou rock? É o quê? E afinal de contas, o que isso tem a ver com porcentagem? A resposta é logo depois da vinheta. Segura aí que é rapidinho. Se eu te pergunto se você prefere pizza ou hambúrguer, você sabe responder porque nós estamos usando a mesma referência, que é comida. Se eu te pergunto se você prefere rock ou música clássica, você também sabe responder porque nós estamos usando a mesma referência, que é música. Agora imagine uma pessoa que na primeira pergunta tenha respondido pizza, essa pessoa adora pizza. E na segunda pergunta tenha respondido rock, ela adora rock também. Se eu perguntar para ela se ela prefere pizza ou rock, por que fica tão difícil de responder numa situação dessa? Porque nós estamos usando referências diferentes. Não dá para comparar uma comida com uma música. Na matemática é a mesma coisa. A gente só consegue comparar quantidades com facilidade se essas quantidades usam referências iguais. Por exemplo, o que é maior? 11/15 ou 23/40? Assim de cara é complicado responder, né? Por quê? Porque nós estamos usando referências diferentes. O que seriam as referências nesse caso? Os denominadores. É por isso que a gente faz uma coisa que você deve ter aprendido lá no iniciozinho da sua vida escolar, chamada redução ao mesmo denominador. Como é que a gente reduz ao mesmo denominador? Usando uma outra coisinha que você aprendeu também lá no iniciozinho da sua vida escolar e que nós vamos fazer um vídeo só para explicar isso, chamado MMC. Então, calculando o MMC entre 15 e 40, nós encontramos 120. Então, nós vamos transformar cada uma dessas duas frações numa nova versão delas com o denominador 120. Vamos lá. Na primeira, como é que eu transformo 15 em 120? Multiplicando por 8. Então, em cima eu vou fazer a mesma coisa, multiplicar 11 por 8. Então, nós chegamos à fração 88 sobre 120. Na segunda fração, como é que eu transformo 40 em 120? Multiplicando por 3. Então, eu vou fazer a mesma coisa no numerador, multiplicar por 3. 23 vezes 3 dá 69. Então, nós chegamos à fração 69 sobre 120. Agora que nós estamos usando a mesma referência, o mesmo denominador, fica fácil responder. 88 partes de 120 é mais do que 69 partes de 120. Então, a primeira fração é maior, a primeira fração ganha. Agora imagine todas as pessoas vivendo suas vidas em paz. Imagina se o mundo todo combinasse de usar sempre a mesma referência. Facilitaria a comunicação, facilitaria o entendimento do mundo inteiro, concorda comigo? É como se todo mundo combinasse de usar o mesmo denominador em todas as situações. Então beleza, vamos escolher um número bom o suficiente para ser eleito como a referência absoluta, a referência que vai ser usada em todas as partes. Nós usamos o sistema de numeração decimal, o que significa dizer que o 10 está por trás de todos os números, quer você tenha consciência disso, quer não. Se tudo se baseia no 10, mas o 10 é um número relativamente pequeno, que tal pegar a próxima potência de 10, que é um pouquinho maior e ainda tem relação com 10? A gente está falando de 100. Então, se nós escolhermos o 100 como denominador para todas as frações, para todas as situações, isso vai facilitar a nossa comunicação. E é isso que é uma porcentagem. É simplesmente uma fração de denominador 100. Bom, agora que você aprendeu o que é porcentagem, vamos aprender como trabalhar com ela. Vamos aprender o que fazer num cálculo que envolva porcentagem. E, principalmente, vamos aprender o que não fazer. Lembra da primeira vez que você teve contato com porcentagem? Foi lá no iniciozinho do seu ensino fundamental, na escolinha do Leãozinho doidão com a tia Teteca. Tia Teteca te ensinou a usar regra de 3, porque a regra de 3 era fofa e você também era uma pessoa fofa. Como é que você fazia? Você dizia o seguinte: se 15 corresponde a 100%, 11 corresponde a X. E resolvia isso. Regra de 3 é fofa. Você era uma pessoa fofa. Tudo era fofo. Mas eu tenho uma má notícia para você. Você cresceu e não é mais uma pessoa fofa. O que significa dizer que você tem que aposentar o uso da regra de 3 no cálculo da porcentagem. Por quê? É só por causa de um processo de desfoficação? Não. A questão é a seguinte: trabalhar com porcentagem através de regra de 3
engessa você. Você só vai conseguir resolver problemas muito simples, muito básicos, como é esse caso, ou se você conseguir resolver problemas um pouco mais avançados, um pouco mais sofisticados, usar a regra de 3 vai te dar muito mais trabalho. Eu não estou dizendo que regra de 3 é uma coisa ruim, que regra de 3 não deve ser usada, que regra de 3 deve ser esquecida. Não, existem questões especificamente de regra de 3. Eu estou falando que usar a regra de 3 como estratégia para resolver problemas de porcentagem é a pior estratégia possível. Você vai fazer aquilo que a gente chama de tratamento decimal da porcentagem. O que é um número decimal? É o que as pessoas costumam chamar de número com vírgula. Então, o que você vai fazer é até, acredita em mim, mais simples do que a tal da regra de 3. É até mais rápido, é até mais direto. Você vai pegar uma calculadora, um celular, qualquer coisa, pega aí agora. O problema é se você estiver assistindo esse vídeo no celular, aí vai ficar complicado, né? E faz apenas a conta que está indicada nas frações. 11 dividido por 15. Isso dá 0,73333333333333333, uma dízima periódica. É como se você tivesse 0,733 sobre 1 e multiplicasse tanto em cima quanto embaixo por 100. Então, multiplicando em cima por 100 dá 73,3. Multiplicando embaixo por 100 dá 100. Ou seja, 73,3%. No segundo caso, mesma coisa. Você vai dividir 23 por 40. Essa conta dá 0,575. Imagina 0,575 sobre 1. É como se você multiplicasse por 100 em cima e embaixo. Em cima fica 57,5 e embaixo fica 100, ou seja, 57,5%. Com prática, você vai ver que nem precisa desse papo de multiplicar por 100 em cima e embaixo. Tem um jeito mais prático, que é simplesmente andar com a vírgula 2 casinhas para a direita. E em que outras situações o tratamento decimal da porcentagem vai facilitar na nossa vida? Vamos supor que você receba um salário de R$2.000 e você queira separar 40% dele todo mês para investir. Como você faria o cálculo do que você vai investir sem usar a regra de 3? Aposenta isso. 40% é 40 sobre 100. 40 sobre 100 é 0,40, que é a mesma coisa que 0,4. Então você vai fazer simplesmente a continha 0,4 vezes 2.000. Segundo exemplo, vamos supor que você tem um salário de R$2.000 e receba um aumento de 40%. Que cálculo você faria sem usar a regra de 3 para facilitar isso? Quando você tem um aumento de 40% em alguma coisa, você passa a ter 100%, que era o que você tinha, mais 40%, que é o aumento, juntando as duas, você tem 140%. 140% é 140 sobre 100. 140 sobre 100 é 1,40, ou 1,4, que fica mais simples. Então basta você fazer a seguinte conta: 1,4 vezes 2.000. Lembrando que esse 1 antes da vírgula é o 100%, é o que você já tinha. O que está depois da vírgula representa o aumento. Terceira situação, vamos supor que você tem um salário de R$2.000 e vai receber, por falta, ou seja lá o que for, um desconto de 40% nele. Vai receber 40% a menos no seu salário. Que conta você faria para descobrir quanto que você vai receber? Se você recebe um desconto de 40% em alguma coisa, isso significa dizer que você não paga 40% ou não recebe 40%. Se você não paga ou não recebe 40%, é porque você continua pagando ou recebendo 60%. É o que sobra. Então a conta que você vai fazer é 0,6 vezes 2.000. 0,6, 60%, que é o que fica. Então presta atenção para não confundir. É por isso que eu dei nos 3 exemplos o mesmo valor de salário e a mesma porcentagem, para você poder comparar as 3 situações e não confundir uma com a outra. Como é que eu calculo 40% de 2.000? 0,4 vezes 2.000. Como é que eu calculo um aumento de 40% em cima de 2.000? 1,4 vezes 2.000. Como é que eu represento um desconto de 40% sobre 2.000? 0,6 vezes 2.000. E aí vai uma dica para você não confundir. Qual é o elemento neutro da multiplicação? Não é 1. Isso significa dizer que multiplicar qualquer quantidade por 1 não altera essa quantidade. Sendo assim, pensa no 1 como se fosse uma espécie de fronteira. Se você multiplica uma quantidade por algo maior do que 1, essa quantidade vai aumentar. Se você multiplica uma quantidade por algo menor do que 1, essa quantidade vai diminuir. Um outro exemplo, como é que eu representaria um aumento de 12% em cima de um valor de R$3.500? 0,12 vezes 3.500 ou 1,12 vezes 3.500?
A resposta certa é a segunda. Esse 1 antes da vírgula, lembra, é o 100%. Quando você tem um aumento de 12% sobre alguma coisa, você passa a ter 112%, porque você já tinha 100%. É claro que você pode calcular 0,12 vezes 3.500 e depois somar esse resultado a 3.500, mas a gente sempre vai optar pelo cálculo mais rápido, a gente sempre vai optar pelo caminho que dá menos trabalho. Segundo exemplo, 2 aumentos sucessivos de 10% correspondem a um único aumento acumulado de quantos por cento? Não é como muita gente acha, não é como está lá na opção A da sua questão 20%. Você pode até não saber qual é a resposta, mas intuitivamente, se você parar para pensar um pouquinho, você já vai ter a sensação de que não é a mesma coisa que 20%. Por quê? Porque o primeiro aumento de 10% foi dado em cima do valor original. Já o segundo aumento não foi dado em cima lá do valor inicial do valor original, ele não existe mais. Ele foi dado em cima de algo que já foi aumentado. Então, 2 aumentos sucessivos de 10% dão um aumento acumulado de mais do que 20%. Agora, quanto precisamente? É fácil. Você vai fazer o seguinte, você vai chamar de P, de X, de Alfredo, não interessa o valor. Como é que você representa um aumento de 10% em cima desse valor? P vezes 1,1. 1,1, lembra, é 110%. Então, P vezes 1,1 é o novo preço, é o preço depois do primeiro aumento. Esse valor, depois do primeiro aumento, vai ser mais uma vez aumentado. Então, você vai multiplicar mais uma vez por 1,1. Então, você ficaria com a seguinte conta. P vezes 1,1 vezes 1,1 de novo. Para cada aumento de 10%, você multiplica por 1,1. Aí você vai fazer só essa continha que está indicada aí. 1,1 vezes 1,1. Isso dá 1,21. Esse 1 que está antes da vírgula, lembra, você ignora, porque 100% corresponde ao valor que você tinha no início, o aumento é só o que está depois da vírgula. Você vai andar com a vírgula 2 casinhas para a direita e está aí a sua resposta, 21%. Isso dá certo, inclusive, quando as porcentagens não são iguais, é mesmo raciocínio. Um aumento de 20% seguido de um aumento de 30% corresponde a um aumento acumulado de quantos por cento? Não é 50%, você já sabe. Como você faria essa conta? P vezes 1,2 para representar o aumento de 20%, vezes 1,3 para representar o segundo aumento de 30%. 1,2 vezes 1,3 dá 1,56. Ignora o 1 antes da vírgula, 2 casinhas para a direita, você tem um aumento acumulado de 56%. Outra situação. Imagina um lojista que prometeu para amanhã um desconto em 20% em todas as suas mercadorias. Só que hoje, à noite, quando ele fechar a loja, ele vai lá no sistema dele e aumenta todos os preços em 20%, com a intenção de que amanhã os preços estejam idênticos aos que eram hoje. Gente, isso é só um exemplo, é só uma situação hipotética. É óbvio que isso não acontece no Brasil, um país que é referência mundial em honestidade. A pergunta é, será que esse cara vai conseguir o que ele está esperando? Ou seja, que os preços amanhã sejam iguais aos preços de hoje? Será que ele vai ter algum lucro com essa manobra ou será que ele vai ter algum prejuízo nessa manobra? Se ele tiver lucro ou prejuízo, de quantos por cento? Vamos montar nessa equação? É super simples. Você vai chamar de P o valor de qualquer mercadoria. Hoje à noite ele vai dar um aumento de 20%. Como é que a gente dá um aumento de 20%? Multiplicando por 1,2. Esse é o preço amanhã de manhã, quando ele vai dar o desconto de 20%. Então você vai pegar esse valor, P vezes 1,2, e multiplicar por 0,8. Você vai fazer essa continha que está indicada, 1,2 vezes 0,8, essa continha dá 0,96. Lembra daquela dica que eu dei para usar o 1 como fronteira, elemento neutro da multiplicação? Então, se o preço está multiplicado por alguma coisa abaixo de 1, é porque esse preço vai diminuir. Então, o que vai acontecer é que esse cara vai ter um pequeno prejuízo. De quantos por cento? Se você multiplicar algo por 0,96, isso significa dizer que você está cobrando 96% dessa coisa. E o que significa cobrar 96% dessa coisa? Significa deixar de cobrar 4%. Então, essa é a resposta. Esse lojista estaria tendo um prejuízo de 4%. Outra situação, vai complicar um pouquinho. Vamos supor que esse lojista, sabendo que essa manobra vai dar um prejuízo para ele de 4%, se pergunte o seguinte:
Ok, então em quanto será que eu tenho que aumentar os preços hoje à noite para que amanhã eu dê o desconto prometido que saiu nos jornais de 20% e não tenha prejuízo e nem lucro, que o preço amanhã seja idêntico ao preço de hoje? Essa equação é um pouquinho mais complicada, mas é simples, vamos devagar. Você vai pegar o preço de qualquer mercadoria, P, você vai multiplicar pelo fator de aumento. Só que nesse caso, a gente não sabe qual é a porcentagem de aumento. A pergunta do problema é justamente essa. Se eu não sei qual é a porcentagem de aumento, eu não sei qual é o fator de aumento. Então vamos chamar esse fator de K. A princípio pode parecer complicado porque você teria duas variáveis. P, que é o preço da mercadoria, e K, que é o fator de aumento. Mas calma que a coisa vai melhorar. Amanhã de manhã ele vai dar o desconto de 20%. Como é que a gente dá o desconto de 20%? Multiplicando por 0,8. Lembra? Nós ainda estamos cobrando 80%. Isso tem que ser igual ao preço de hoje, ou seja, P. Então a equação fica P vezes fator de aumento vezes fator de desconto igual ao mesmo P do início. Você vai simplificar P dos dois lados da equação e aí a equação fica K vezes 0,8 igual a 1. Você isola o K nessa equação, fica K igual a 1 sobre 0,8, fazendo essa conta dá 1,25. Então 1,25 é o valor do K, ou seja, é o fator de aumento. Esse fator de aumento é um fator relativo ao aumento de 25%. Então, resposta. Ele hoje teria que aumentar seus preços em 25% para que amanhã ele dê o desconto de 20% e o preço amanhã seja idêntico ao preço de hoje. Então eu sei que você tem um carinho, que você tem um amor pela tal da regra de 3, mas esses 3 exemplos que eu dei são 3 problemas que você até poderia usar a regra de 3, mas daria muito mais trabalho. É muito mais fácil você resolver situações desse tipo usando números decimais. Então espero ter ajudado, espero ter dado uma luz aí no cálculo de porcentagem, como trabalhar com porcentagem da melhor maneira possível. Se você gostou do vídeo, clica no like, compartilha, se inscreve no canal, aperta sininho e até a próxima.